Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu não sou de costume estar abrindo esse vídeo, né? Quando não acontece algo, vamos dizer assim, fora da curva, né? Eu sempre faço isso quando termina algum jogo do esporte ou algum outro jogo interessante. Mas eu me vi na obrigação de abrir esse vídeo. E como você viram mesmo na capa que está escrito desculpas para a consciência, né? Também está lá escrito exclusividade, que eu vou dar aqui uma notícia exclusiva. Até onde eu sei, eu pesquisei, só teve dois vídeos que deram essa notícia que eu vou dar, né? E a outra foi a polêmica, né? Eu não sei quando é que eu começo. Eu começo nas desculpas, começo na polêmica ou na exclusividade. Vamos lá, vamos começar pela exclusividade, que na realidade não foi só uma exclusividade minha, que essa exclusividade tem a ver com a primeira fase lá da capa, que é a desculpa para a consciência. A exclusividade foi que o jogo do esporte, a final do Esporte Retrô, não, até ontem estava sem data, ninguém sabia quando é que ia acontecer. E se alguém falou alguma coisa antes disso, é mentira, né? Eu digo mentira. O pessoal diz o tal do fake news, né? É mentira, nada estava certo. E agora eu estou dando exclusividade para vocês, que eu digo que eu sou exclusividade 2 porque a exclusividade mesmo veio no canal do Wellington Araújo, o Wellington Araújo Repórter 100, né, no YouTube. Que o jogo de esporte retrô vai ser realizado no dia 8 de abril. É furo, viu? Ninguém sabe. E eu vou explicar a vocês porque ninguém sabe, né? E a primeira, eu de cima, que diz assim: desculpa para minha consciência, foi o seguinte: as desculpas que eu vou pedir é uma coisa para minha consciência mesmo, porque até então ele não essa pessoa no qual vou citar nem sabia que eu em algum momento, eu também não falei nesse vídeo nunca, eu falava assim na amizade entre os colegas, né? Quando a gente ia debater sobre esporte e retrô. Então, na live hoje de o Hélio Araújo, hoje que eu falo é domingo, viu, pessoal? Na live hoje do Hélio Araújo, eu assisti, o convidado foi Laércio Guerra. Pronto, aí é quando começa vocês que tem a ver com essa frase. Laércio Guerra, ele, foi, ele começou como marketing no esporte, né? Marketing no esporte, e depois foi convocado para ser diretor de futebol do esporte. Enfim. Foi que ele entrou, o esporte faltava ainda completar 12 jogos para não cair para a Série B. Né? Estava numa situação muito crítica, foi quando ele assumiu, enfim, terminou o esporte caindo para a Série B por causa de um gol. Né? No, que foi no tal do saldo do gol. O esporte terminou subindo. Bem, mas o problema não é maior esse. Bem, enfim, mas tem algo a ver. É, eu, na roda dos amigos, colegas, tal, não sei o que, eu dizia muito isso, dizia mesmo, que a construção, o início do time retrô foi por conta de um dirigente do esporte, Laércio Guerra, que tinha roubado o esporte, né? Tinha emprestado até a cifra, não é verdadeira, mas eu vou contar os detalhes verdadeiros, de 10 milhões. O esporte colocou 10 milhões lá, o esporte devia 10 milhões a Laércio, que não é verdade, viu? Isso é o que eu pensava antes. Então o que, é que eu dizia para os colegas? Ah, lá o Retrô é um time que o cara lá roubou do esporte e montou o Retrô. Veja que absurdo eu comentava. Então, nos meus vídeos, eu sempre dou algum conselho que sirva para alguém. Também se não servir para ninguém, eu penso que é conselho, né? Que esse é um dos mais graves, um dos de tantos que o ser humano comete, no qual eu cometi. É você falar de uma pessoa sem essa pessoa ter o direito de se defender. Não é verdade? Porque é muito fácil você criticar uma pessoa. Aí você critica outro, critica outro, critica outro. E você vai formando um grupo de pessoas contra aquele indivíduo do qual você está falando. Mas que você e junto dos outros nunca deram oportunidade para essa pessoa se defender. Por isso que eu digo que é desculpa para minha consciência. Até porque o meu canal é pequenininho, o Lécio nunca viu meu canal, nem vai ver meu canal, né?
nem sabe que eu o criticava, e ele tá há pouco me lixando lá. Esse é um grande empresário, dono da Unibrasil, dono do Retrô, não tá nem aí pra mim. Mas é por isso que eu botei na capa desculpas para minha consciência, porque minha consciência vai ficar tranquila e eu estar pedindo desculpas. Se ele vai ver ou não, não sei. Eu acredito que não, né? Mas, porque eu tinha essa razão. E hoje Laércio Guerra, o presidente do Retrô, estava na live do Héctor Araújo e ele explicou, porque ele foi perguntado, todos os pormenores do que aconteceu em relação a esse dinheiro que ele deu ao esporte. Ele emprestou, ele disse todos os números, ele emprestou 3.778.000 ao esporte em 2019 para pagar a folha de pagamento do plantel. Emprestou 3.800. Se isso aí a gente for inverter depois de 2019 para cá, isso daria mais de 10 milhões correndo juros de outras aplicações. Mas ele fez um cálculo dentro dos 5% da poupança. Aí pasme, que não chega, que chegaria a 10 milhões e pouco. Aí pasme. Aí ele mesmo disse, Laércio Guerra, que disse que o esporte vai pagar ele os mesmos 3 milhões e 700. Vejam bem, isso foi em 2019. O esporte vai pagar ele os mesmos 3 milhões e 700, dividido em 12 vezes. Então, quer dizer, isso foi muito importante que o que Laércio dissesse isso, né? Porque eu tenho certeza que não só era eu, como torcedor do esporte, que tinha essa dúvida, não. Vários torcedores do esporte, né, têm essa dúvida, e os que vão ver esse vídeo vão tirar agora a sua dúvida. E se vocês quiserem comprovar o que eu estou dizendo, é só ir vocês lá no canal de Wellington Araújo no YouTube e vai estar lá live o próprio Laércio Guerra falando que a dívida foi 3 milhões e 700 que ele vai receber em 12 vezes sem juros nenhum. Ele cobrou ao esporte. Meu amigo, se eu tinha um pé atrás com o Laércio, eu sou barrista. Eu sou barrista. Se você me perguntar, Isaías, fora o esporte, qual o time que você torce em São Paulo? Nenhum. Se você me perguntar, Isaías, qual o outro time, qual o time que tu torce no Rio de Janeiro? Nenhum. Qual o time que tu torce em Rio Grande do Sul? Nenhum. Minas, nem eu sou Esporte Clube do Recife, fundado em 13 de maio de 1905. Ponto. Então, eu hoje, a partir de hoje, eu sou torcedor do esporte e agora também do Retrô Futebol Clube. Por quê? Pela a hombridade, pela a honestidade que hoje eu conheci através da live do Wellington Araújo, o homem Laércio Guerra. Um cara que não, um cara novo, né? Que eu admiro muito esse pessoal jovem, né? Laércio Guerra, o presidente do Retrô, Pablo Marçal, né? Pessoas jovens, né? Que têm a capacidade de produzir e ser grandes empresários hoje. Muito contrário de muitos, que é a realidade, que pode ter raiva do Laércio Guerra, que pode ter chateação com Pablo Marçal, mas que nunca vão chegar no pé deles. Por quê? Porque eles não vão conseguir. Porque são pessoas que só fazem criticar, criticar, criticar. E não procuram fazer da vida deles patamares mais altos. Então hoje eu sou também, a partir de hoje eu sou também torcedor do Retrô Futebol Clube, devido ao seu presidente, de uma hombridade, de uma honestidade, de um cara feito diz a história, um cara sem frescura. E ele tá na live, tá lá. Não é ninguém que disse, nem sou eu que estou dizendo. É ele que tá lá na live. E é como eu sempre disse aqui nos vídeos anteriores. Eu não quero que você acredite em mim. Vá buscar informações. Agora, não me critique se você não sabe de nada. Se você é um cara que não gosta de ler.
Se você é um cara que não procura informações, se tu só quer saber de tomar cachaça, se tu só quer saber tá querendo fazer mal aos outros, se tu quer saber que é futebol, mas eu vou dizer, se tu quer saber viver de Bolsa Família sem gostar de trabalhar, vida de preguiçoso, então não critica quem vai buscar informações. E eu vou buscar informações. E eu hoje busquei informações lá, esse é o presidente do Retrô, a hombridade desse cara, a honestidade desse cara, né? Então, pessoas assim, a gente tem que sim valorizar. A gente tem que sim, feito eu fiz hoje, abrir esse vídeo, que eu não ia gravar vídeo nenhum, né? Então não é costume, né? Mas eu fiquei na obrigação de fazer essa deixa para Laércio Guerra. Respondeu todas, sem exceções, até coisas familiares dele, com o filho dele que jogou futebol, né? Que envolveu também Carlinhos Bala, enfim. Eu não vou alongar o vídeo para falar dos menores. Vão lá na live, é o Héctor Araújo, Repórter 100, no YouTube, e assistam essa live. Foram 2 horas e pouca de live, quase 3, mas pense numa coisa proveitosa, pessoas inteligentes conversando, papos inteligentes, conversas inteligentes, né? É muito bom. E eu faço isso do meu pouco tempo que eu tenho quando não estou trabalhando. Procurar me informar com pessoas inteligentes, com pessoas que têm alguma coisa para me agregar, né? E isso é no meu dia a dia também, viu? Me desculpa os burros e os ignorantes, não costumo estar próximo a essas pessoas. Por quê? Poderia estar, né? Bem longe de ser Deus, bem longe de ser Cristo, mas eu acredito em Deus, como todos vocês devem acreditar. Que ele diz, vem a mim dos fracos oprimidos, né? A gente tinha que estar lá no meio dos burros e dos ignorantes para tentar passar alguma coisa para eles. Mas, quando eu estou próximo a essas pessoas, eu tento passar um pouco de mim quando eles querem ouvir. E quando não quer ouvir, tchau, cara. Vai-te embora. Entendeu? Então, desculpas ao Laércio, né? Pelo que eu pensava dele, que eu tinha ele como ele tinha roubado o esporte, roubado assim, financeiro, tinha pego muito dinheiro do esporte naquela época e construiu o Retrô, né? Veja a minha ignorância. Construiu o Retrô, que na realidade não foi nada disso. Ele construiu o Retrô com os recursos que ele tem, que ainda tinha e tem, né? Aquela que quem não teve a oportunidade do Retrô, você pode ir lá, entra nas redes sociais dos caras, como o Laércio mesmo disse na live lá, é na quarta ou é na quinta lá, liga lá, agenda, vai conhecer o projeto, que é um projeto muito bonito. Na minha visão, é o melhor CT que tem aqui em Pernambuco. Que olhe, que eu também já tive no CT do esporte, que é muito bonito, lindo, grande, né? Mas eu acho que está abaixo do CT do Retrô. Só a entrada do CT do Retrô é uma coisa de cinema. Então, vale a pena um dia você aí. Se tiver nada para fazer, o que é que eu vou fazer hoje? Agenda lá, liga e vai lá para dar uma olhada no Retrô. Então, tá feito aqui as desculpas, né, Laércio? Hoje eu sou torcedor do Retrô. Hoje eu vou buscar mais, a partir de hoje, eu vou buscar mais informações sobre o Retrô para passar para vocês também. Porque, pessoal, ali tem um presidente homem. Ali tem um cara jovem que quer fazer algo pelo Estado, pelo país e por si próprio e sua família. Então, tá dado o recado. E a polêmica, pessoal, essa polêmica, eu imagino como eu desconfiava que algo dessa natureza acontecia, né? E eu imagino que vocês também devem em algum momento ter pensado que essas coisas aconteciam. Aí quando a gente faz críticas aqui, gente, é porque ó, quem acompanha meus vídeos sabe que não é só críticas. Naquele jogo mesmo, Santa Cruz Esporte, eu dei muita coisa ali, muitas lições que aquele jogo mostrou para quem quer. Pessoal, porque é o seguinte, ó, a vida é feita de escolhas. Ponto. A vida é feita de escolhas. Se você escolheu ser um bandido, parabéns. Se você escolheu ser um cara honesto,
parabéns. Agora, é uma escolha sua. E toda escolha tem sua consequência. Mais cedo ou mais tarde, essa tua escolha vai te incriminar em algum momento. Entendeu? Então, essas são escolhas. Né? Então, eu vejo isso como grave. Mas o denunciante, que eu vou também dizer o nome dele, porque está em público. Ele foi também na live do Eter hoje. Está em público lá. Todo mundo pode ir lá ver e está em público. Então eu posso dizer o nome dele aqui sem problema nenhum. Para mim isso é uma denúncia grave. E eu digo a vocês que eu já passei por isso, viu? Eu já passei por isso. Minha gente, se eu contar a vocês, olha, eu tenho 18 anos na Exposende, eu passei 18 anos na Exposende e passei 9 anos em Suape. Eu, há 5, 6 anos atrás, eu era supervisor de produção em Suape. Sei muita coisa de Suape. E não são coisas boas, não. Mas deixa pra lá. Passou. Né? Mas nesses 18 com 9, 27 anos, eu vi muita coisa. Eu sei muita coisa. Eu não comento muito aqui. Isso é futebol, tá, pessoal? Eu estou explicando o contexto para o que eu vou, a polêmica que eu vou dizer a vocês. Porque é passarinho sozinho. Mas eu também passei por isso que agora eu vou dizer a vocês. Existe um repórter aqui em Pernambuco chamado André Luiz Cabral. Esse cara é top, viu? Já trabalhou em várias, nas principais companhias de comunicações aqui em Pernambuco. Né? É muito acreditado, trabalha em outra grande rede também. Né? E ele, se prepare, e ele disse o seguinte: ele, na verdade, ele não disse o nome de quem fez isso. O Eter Araújo que o provocou. E como eu já disse a vocês, que o Eter Araújo, Adeval Barros e Salvino Gomes são os caras que não tem papa na língua, como diz a história. Os caras abrem jogo mesmo, né? É por isso que eu gosto de ouvir muito eles, porque o ritmo no qual eles comentam, no ritmo no qual eles apresentam os programas, é muito parecido com o que eu penso na minha vida. Que eu digo sempre que a minha vida é um jogo aberto, é um livro aberto, jogador. Teve uma falha aqui, teve uma falha ali, teve. Eu não sou perfeito, não. Eu não vou dizer a você que com toda a idade, com a idade que eu tenho hoje, eu acertei tudo. Porque se eu estivesse dizendo isso, era mentiroso. Mas enfim. Então, André Luiz Cabral, um grande repórter jornalístico esportivo aqui de Pernambuco, foi provocado por Eter Araújo, um dos caras top aqui também de Pernambuco, esportivo, isso é esportes. Entre aspas, denunciou que seu Evandro Mesquita, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, já ligou para a empresa que ele desculpa aí, pessoal, para a empresa que ele trabalhava, pedindo a sua demissão. Vejam que absurdo é. Vejam que absurdo chegamos. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, você nunca escutou isso em lugar nenhum. Você está escutando aqui no Falando de Esporte 87, mas não sou o primeiro. Eu não estou dando a exclusividade. Não. A exclusividade foi hoje, domingo, 24 de março de 2025, uma live que o Eter Araújo fez no seu canal, o Eter Repórter 100. Que o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, senhor Evandro de Carvalho, ligou
por empresa de comunicação pedindo a demissão do repórter André Luiz Cabral. É. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. E é triste, gente. É muito triste. Como eu disse num vídeo desse anterior lá atrás, é muito triste ver o esporte jogar com aquele emaranhado de jogadores comandado pelo entregador de camisa e ainda saber, ver e ter a certeza que tem muitos que ainda apoiam aquele trabalho daquele entregador de camisa. E saber e ver que ainda muitos apoiam esse ditador da Federação Pernambucana de Futebol que liga para uma empresa de comunicação pedindo a demissão de um funcionário que nem dele é, pelo fato que o funcionário não concorda com as ideias dele. Por quê? Eu não quero nem dizer que é o certo, mas você colocar um funcionário para fora porque você não concorda com o jeito dele pensar, eu acho que isso não é legal. Pensar, eu disse pensar, não trabalhar. Por quê? Você pode estar dentro da empresa, não concordar com algumas coisas que essa empresa faz, mas você trabalha. Eu vou fazer, mas não aceito. Porque eu já passei por isso. Né? E eu vou ser bem homem aqui, bem claro também. Supervisores que trabalhavam na Exposente Calçados várias vezes foram ao dono, o seu Vasconcelos, pedir para não botar para fora. Mas, como eu sempre fiz meu trabalho muito bem feito, eu tinha assinatura embaixo de um homem chamado Vasconcelos, o dono da empresa. Ele me dava carta branca. Ele ligava para mim e dizia: Bigodinho, a loja é sua, faça o que você quiser. Ponto, cara. Mas eu sabia, e veja bem, eu convivia com esses caras, saía com esses caras, sabendo que eles estavam me apunhalando nas costas, pedindo a minha demissão. Vê que incrível. Aí você, doutor, você era safado. Não, não era safado, não. Não era safado, não. Ingenuamente eu perdoava eles. Porque na minha cabeça eu dizia: são os coitados. É a mesma coisa de o repórter André Luiz Cabral. O cara saber que alguém ligou para seu chefe e disse: ó, bota o cara para fora, porque ele anda falando isso, isso e isso. E o André Luiz Cabral, o repórter, nem funcionário da federação era. Era funcionário da empresa de comunicação. Ainda bem que o diretor-presidente dessa empresa de comunicação não demitiu. Por quê? Eu acho que ele, sabe, tem o mesmo pensamento que eu estou tendo hoje com vocês, que nada a ver, cara. Eu vou botar um funcionário para fora que produz para mim só porque tu não gostou de uma opinião que ele deu. Entendeu? Então, essa é a buba, essa é a polêmica que quando eu assisti André Luiz Cabral, né, dizendo isso, cara, eu fiquei horrorizado, velho. Mesmo eu trabalhando 27 anos com administração e sabendo que isso acontecia. Sei não, é cada coisa absurda aqui, que a cada tempo a gente vem sabendo, descobrir. Sim, pessoal, não esquece, deixa de dar o like, se inscreve, tem um sininho aí, dá um toque lá no sininho, toda vez que tiver um vídeo como esse, vocês estão entre, por exemplo, quem vai ver esse vídeo é em primeira mão, a data
Primeira mão, bem claro. O Héctor Araújo, o programa dele deixa agora à noite e eu agora estou acompanhando. Em primeira mão, você está sabendo que o primeiro jogo, Sport, o segundo jogo, Sport e Retro, que vai ser na Ilha do Retiro, vai ser no dia 8 de abril. Beleza? Esse vídeo vai para meu amigo Juarez, meu grande amigo e companheiro Juarez, que por razões, né, exclusivamente dele, eu sei, mas não vou aqui dizer nada, se mudou para Portugal, né, tá morando em Portugal. Cara, sucesso para tu. Você tem um torcedor aqui, viu? Sou torcedor seu, Juarez. Cara, sucesso, que você vença como em anos anteriores você venceu aqui dentro. Esse vídeo também vai para meu amigo Severino Bill, amigo, atleta do esporte, um cara de bom coração. Cara, esse vídeo também vai para você. E esse vídeo não poderia deixar, há muito tempo que eu deveria dedicar esse vídeo, tanto que eu faço, a um cara que eu aprendi a gostar, a um cara que... Cara, um coração ímpar. O cara tem um coração ímpar. É meu amigo, assim eu tenho, meu amigo Marcelo, mecânico, lá em Campo Grande. O cara, velho, olha, eu tenho uma coisa comigo, que eu tenho não sei quantos anos de carteira CNH, eu não confio em mecânico. Mas conheci esse cara, mas não faz muito tempo, viu, que eu conheço ele, não é de agora não. Merece meu respeito. Marcelo, esse vídeo vai pra você, valeu, cara. Dá um abraço aí na Índia, gente fina também, ok? Bem, pessoal, é isso que eu queria dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, porque muita coisa que eu digo que isso aqui é exclusivo. Então compartilha pros amigos, para teus grupos, né? Para esse vídeo voar aí. Voar para a turma saber o que é que acontece por trás, o que acontece dentro dos bastidores, que você não tem acesso. Ok? Não esquece de se inscrever, dar o like, toca lá no sininho, compartilha com os amigos e fui!